E aí galera, tudo na paz? Quem tá falando é o Luiz. Cara, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou falar sobre Lucas 14. Lucas 14, versículo 25 ao 34. Eu vou falar hoje sobre o custo do discipulado. Cara, o que o discipulado demanda de nós, sabe? Tipo assim, Jesus Cristo, ele teve discípulos, 12 discípulos, diferente da multidão que buscava Jesus pelo só o que ele podia entregar. Os discípulos estavam ali por quem verdadeiramente Jesus era. E Jesus ele está nos chamando também para esse discipulado com ele, para aprender com ele, para nos tornar mais parecidos com ele. Não buscando nossos próprios interesses, mas buscando a Jesus. E aqui em Lucas 14 diz sobre o preço do discipulado, porque Jesus Cristo, nessa passagem, ele demanda de nós três coisas. Essa passagem aqui, Jesus disse à multidão, a multidão que estava seguindo ele, cercando ele de todos os lados, e Jesus vira para essa multidão, para esse tanto de gente, e diz: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E eu quero falar justamente sobre essa passagem hoje. Esse vídeo vai ser dividido em três. Então, eu vou falar sobre esse amor, o outro sobre esse sacrifício e o último sobre o desapego. Então vamos lá. Cara, voltando para analisar o que o versículo diz, ele fala: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, e seus irmãos, irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. De início a gente já consegue perceber que o problema aqui não era amar as outras pessoas, mas era amar as outras pessoas mais do que a Jesus. E isso me faz refletir muito sobre o meu coração. Cara, onde está o meu coração? Onde está o meu amor? E afinal de contas, o que é esse amor? O amor com que Jesus se refere aqui é um amor relacional. Porque para pensar, essas pessoas que Jesus citou são pessoas com que você se relaciona, com que você ama. Então, o amor que Jesus se refere aqui é um amor de relacionamento, primeiro de tudo. E o amor que Jesus também se refere aqui é um amor de obediência. Porque, cara, Jesus ele disse que aquele que ama a si mesmo mais do que a Jesus não pode ser o discípulo dele. Então, o que seria o amor a si mesmo? O amor a si mesmo não é sobre o relacionamento, porque afinal de contas, não dá para se relacionar consigo mesmo. Mas é um amor sobre obediência, cara. Que, cara, a quem você tem obedecido a si mesmo, às suas vontades, à sua carne, ou você tem feito a vontade do Senhor, sabe? Isso me faz pensar muito, entende? Sobre esse amor. E o que Jesus pede de nós é um amor relacional e um amor de obediência. Jesus Cristo outras vezes já disse que os meus amigos são aqueles que me obedecem. E o que precisamos entender nessa passagem é que Jesus Cristo ele quer ser amado acima de todas as coisas, acima dos nossos relacionamentos, acima da obediência a nós mesmos, porque, cara, como eu posso falar que eu amo a Jesus se eu não falo aquilo que ele me pede para fazer? Isso não é amor, cara. Isso é só uma falsidade que você vive, você se sentir bem, pelo menos, se sentir leve. Mas na realidade é que você não ama Jesus. Você não ama a Jesus. E isso eu falo muito mais pra mim, sabe? Que, cara, não adianta você amar as pessoas mais do que você ama a Jesus. E essa pessoa não pode tomar o lugar de Cristo, porque Cristo tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro. Se quisermos andar nesse discipulado com Jesus, cara. Se a gente quiser conhecer Jesus de verdade, ele precisa ser o primeiro em tudo em nossas vidas. Ele precisa ser acima de nossos pais, acima da nossa mãe, acima dos nossos irmãos, namorada, noiva, cara, filhos, tudo. Jesus ele precisa ser o primeiro. E é isso que ele pede de nós para caminharmos em um discipulado. Não só isso, mas ele também pede por uma obediência. Porque, cara, você não pode seguir a si mesmo e seguir a Jesus. Você precisa decidir. Você precisa decidir entregar a sua vida para Jesus.
Entregar a vida para Jesus, não falando que é aceitar Ele no seu coração, mas é abrir mão da vida, abrir mão dos sonhos, abrir mão dos planos, se apossar daquilo que o Senhor tem para você, da vida de Jesus. A Bíblia diz que aquele que perder a vida por causa de mim achará. Cara, é justamente isso. É sobre obedecer a Jesus e negar a si mesmo. É sobre não fazer a sua vontade e buscar a Cristo com tudo que a gente tem, cara. Porque isso sim é o amor a Jesus Cristo. O amor a Jesus Cristo é esse amor sacrificial. Olha para Jesus. Jesus Cristo amou o mundo de tal maneira. Não, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. E Jesus, sendo obediente ao Pai, obedeceu, cara, e morreu a morte de cruz. Entende? Jesus Cristo, ele amou ao Pai e obedeceu. Então, cara, se Jesus Cristo obedeceu ao Pai, eu muito mais devo obedecer a Jesus. Se Jesus entregou a vida dele por nós, eu muito mais devo entregar a minha vida a ele. Eu muito mais devo deixar as coisas que eu faço para trás, sabe? Eu muito mais vou ter que obedecê-lo, deixando os meus pecados, deixando aquilo que eu busco, aquilo que eu penso que seja melhor para mim, aquilo que eu tenho planejado, aquilo que eu procuro, mas buscar a Cristo de todo o coração, sabe? E eu creio que esse amor só pode ser gerado de uma única maneira, através do Espírito Santo. Quando pecamos, a nossa natureza foi corrompida. Logo eu creio que o ser humano sem Jesus e sem o Espírito Santo não consegue amar. Não passa de motivos egoístas, sabe? Porque eu creio que o amor verdadeiro só tem aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, cara, Jesus não poderia pedir de você me ama, sendo que ele sabe que você não pode amar ele, né? Jesus, ele nos enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo que faz essa obra em nós, cara. O Espírito Santo é aquele que vem, aquele que nos purifica, aquele que nos lava e aquele que nos enche de um amor sobrenatural. Porque Jesus sabe que por nós mesmos nós não podemos obedecer, nós não podemos seguir os mandamentos de Jesus, nós não podemos fazer nada disso, e somente através do Espírito Santo. Tanto que quando Jesus morre e vai aos céus, né, ele diz que nos deixaria um ajudador, e esse ajudador é o Espírito Santo, sabe? É aquele que nos ajude a amar a Jesus, aquele que nos ajuda a obedecer, aquele que nos ajuda a enxergar com olhos de amor, sabe? É muito mais disso. Eu queria compartilhar com vocês, que a gente venha entender que Jesus tem que ser o primeiro em tudo, porque se ele entregou a vida dele, muito mais nós temos que entregar a nossa vida por Jesus, sabe? Então, meu irmão, que Deus te abençoe. Espero que essa palavra tenha tocado o seu coração e te encorajado para amar a Jesus e se tornar um discípulo de Jesus verdadeiramente. Um abraço.